Boa tarde, todo mundo. Fernanda, como você está aí na sua casa agora, já vai mandando as coisas aí pelo WhatsApp para a gente ver como que estão acontecendo as coisas aí e para a gente apoiando a gente aí na live aqui, para a gente acompanhando pelo WhatsApp. Bom, gente, boa tarde, tudo bem? Como que vocês estão? Mais um dia aí nessa luta. Estamos bastante dúvidas aí do pessoal, a gente tem acompanhado durante a manhã, principalmente por causa da MP que foi lançada ontem na madrugada e já teve algumas alterações com relação a isso. Acho que o foco dessa conversa hoje é a gente conseguir direcionar alguns caminhos aí de quem está um pouco sem muito o que sabe fazer, sem saber muito o que fazer, e também a gente explicar um pouco do posicionamento nosso e do que a gente acha que tem mais segurança jurídica, e o que a gente está entendendo aí dos desenrolares do que aconteceu nesse domingo e nessa segunda. Domingo a gente tirou um pouco para descansar e, na realidade, entender o que está acontecendo e tentar trazer mais informação para todo mundo, tá? Vou passar a palavra para o Dr. Gustavo para falar um pouco aí do que a gente tem de convenção coletiva e de acordo coletivo e de MP. E antes disso, só salientar, todas as campanhas que a gente está fazendo aí de pedido de pagamento de salário pelo governo são extremamente importantes que todo mundo publique, todo mundo coloque nas suas redes sociais, todo mundo vá atrás, porque as demandas devem ter aumentado absurdamente no final de semana e a gente está sentindo que o governo não está tendo força suficiente de apoiar o nosso setor da maneira que a gente entende que é o que vai fazer sobreviver o emprego e sobreviver as pequenas e médias empresas. Então, essas campanhas que a Fernanda, principalmente as que a Fernanda está mandando, são super importantes, todo mundo publicar, todo mundo marcar o Bolsonaro, marcar o Maia, marcar o Ministério da Economia, porque só assim eles vão entender o tamanho da necessidade que a gente tem, tá? Então, Gustavo, se você puder começar aí. Vamos tentar esclarecer algumas dúvidas, gente. Primeiro, em relação, a gente já tinha ontem conversado aí com o pessoal de que existem dúvidas sobre o acordo coletivo. Nós vimos aí hoje, ou seja, o Bolsonaro tinha já emitido uma medida provisória. Essa medida aí, poucas horas depois, já foi retirado o principal artigo que suspendia o contrato de trabalho sem remuneração por 4 meses. Só foi retirado essa questão, mas as demais continuam. E parece, aí nós temos informações que amanhã vai ser editada uma nova MP para tentar solucionar aí a questão. Independente dessa MP já ter essa fragilidade aí de ficar sendo retirado, colocado cláusula e dito uma nova, a gente sempre lembra o seguinte: uma medida provisória ela passa a ter vigência a partir da publicação, mas a validade dela tem que ser condicionada à aprovação disso daí mediante votação no Congresso. Em 60 dias, prorrogável por mais 60. Então nós temos um risco do que a medida MP editada pelo presidente nesse momento, seja qual ela for, ela pode ser anulada posteriormente, os seus efeitos anulados. O que nós temos hoje é um acordo coletivo de trabalho autorizado pelo sindicato e que tem uma segurança jurídica muito grande. Lembrando, gente, quando eu falo em segurança jurídica, eu estou falando do que tem hoje na legislação, do momento que está acontecendo e de como a gente entende que vão ser interpretados aí essas normas aí. Então, o que acontece? O nosso acordo coletivo hoje, ele traz uma segurança jurídica aí para os donos de bares e restaurantes da nossa região, da nossa categoria, muito grande, porque nós estamos dentro da legislação. Tá? Nós estamos de acordo com o que a legislação pede. Então a gente tem que tomar cuidado com informações que estão circulando de que não estaria valendo, ou vamos esperar ver o que o presidente fala. Eu entendo, gente, que 30% do salário, para quem conseguir, está bastante razoável
né? Aí também no objetivo do que foi feito isso, que era evitar as demissões, evitar o colapso do nosso sistema, né? E a manutenção também do mínimo da dignidade dos nossos funcionários, para estar aí conseguindo pelo menos levar comida e remédio para casa. Eu vou abrir aqui, que foi enviado hoje para mim, e eu já estou em contato também com os advogados, tá, do sindicato laboral, ou seja, dos funcionários, os senhores, o advogado patronal, e vou evitar aqui de emitir maiores pareceres, mas enviou um comunicado falando da falta de segurança jurídica do acordo coletivo que foi feito, indicando aí a MP do Bolsonaro e falando que para contar com eles. Sem fazer politicagem, gente, eu não vou entrar em mérito de caráter e bom senso, né, sobre ter enviado esse tipo de comunicado. Eu acho que todo mundo viu que quando se precisou de sindicato nós não tivemos. Mas nós, como Abrazel, juntamente com o jurídico do sindicato laboral, conseguimos fazer sim uma medida de urgência que atendeu aí a necessidade do nosso setor, que traz sim segurança jurídica, tá? Eu tive hoje em contato com todos os advogados aí do sindicato laboral, de comum acordo que tem validade esse acordo feito entre a nossa categoria, ou seja, desde que cumpridas as orientações, ou seja, faz a assembleia com os funcionários, tem a votação, documenta, manda para o sindicato, isso tem validade, tem segurança jurídica. Tá? Então eu peço para desconsiderarem aí esse comunicado dos senhores, que é o sindicato patronal. Eu acho que foi num momento infeliz tentar trazer essa incerteza para um momento que já é de grande incerteza. Então, volto a repetir, em nome da Abrazel, em nome aqui do sindicato laboral, tenho documentado isso, a validade desse acordo, a legalidade. Eu acho que nós estamos aí com uma segurança jurídica muito à frente do resto do Brasil, das outras cidades. A gente conseguiu com o sindicato aí demonstrar que o momento seria realmente de grande problemática para os empresários, de falta de caixa, de tentar aí trazer para vocês uma certa segurança. Então, a recomendação da Abrazel é aqueles que forem continuar com as atividades, pelo menos suspensa por esse período, ou com 30% da capacidade. E tentar sobreviver. E tentar sobreviver, gente, o documento que foi elaborado com o sindicato, o acordo coletivo, dá segurança jurídica. Entendeu? Pode ter certeza, se quiser consultar o seu jurídico, o seu contador, entendeu? Mas a gente entende que assim, tomem cuidado com essas informações aí de internet, vamos validar essas informações antes de tomar qualquer decisão. Pessoal, o posicionamento da Abrazel RMC é exatamente esse. Por todas as nossas análises jurídicas que a gente fez, o que tem mais segurança jurídica, se é que a gente pode falar alguma coisa sobre segurança jurídica nesse período, mas o que mais tem segurança jurídica e está embasado na legislação é o acordo coletivo que a gente fez. Tá? A gente tentou transformar esse acordo coletivo antes dele ser validado numa convenção coletiva, porque aí automaticamente todo o setor estaria embasado em cima disso. A gente não conseguiu a sensibilização necessária do sindicato patronal, do nosso sindicato. Portanto, pela necessidade da velocidade que a gente precisava, a gente tomou a decisão estratégica de fazer por acordo coletivo. Esse acordo coletivo visou fazer com que os funcionários não fossem demitidos e que as empresas, principalmente as pequenas e médias, conseguissem se manter operando a níveis de 10% ou 30%. Porque a gente sabia que não ia passar disso. Tá? Hoje, este documento ele tem validade jurídica e ele está embasado no que existe hoje de legislação, e a gente entende que é o melhor caminho a seguir. A MP do Bolsonaro que veio, a gente já tinha entendido, a gente até não respondeu todo mundo durante a manhã, que veio várias perguntas, porque a gente também toma um tempo para fazer análise disso aí. E até antes de sair a revogação daquele 100 dias de férias não remunerado, a gente já sabia que isso não ia ficar em pé, porque ele não tinha embasamento.
tanto jurídico como de população, de opinião pública, que aquilo ia ser um assassinato no resto do Brasil e a gente ia acabar de vez, que é o que a gente está brigando, para se o funcionário for afastado, que é aquela recomendação que eu estava fazendo no começo, se o funcionário for afastado ou com 30%, ou com 50%, ou o que seja, ele poder acessar via governo a fundo perdido um apoio de salário, que a gente está brigando para um salário mínimo ou mais. Mas isso tem que vir do governo. A gente estava esperando que agora na segunda-feira viesse um posicionamento referente a isso, ainda não veio. Isso foi falado pelo Carlos Costas, que é o secretário de Produtividade do Guedes, junto com o Bolsonaro, mas ainda não foi confirmado. Então, hoje, o que é a melhor situação? A pegar o acordo coletivo que foi firmado, que te dá a possibilidade de suspender suas atividades por 3 meses com o pagamento de 1/3 do salário para cada funcionário em cada mês. Além disso, você pode dar férias coletivas, antecipar férias coletivas, dar férias individual, etc., com parcelamento dessas férias. Então, o funcionário que for para casa vai receber a mesma coisa, vai receber 1/3 por mês daquelas férias. Se você não tem condições de fazer isso e vai encerrar o seu contrato, ou seja, vai encerrar a sua empresa, não suspender as atividades, mas encerrar. Aí são outras questões jurídicas que já tem legislação referente à demissão com metade do custo e assim por diante, mas esse é um ponto que a gente está passando para todo mundo aí, mais genericamente, porque cada empresa vai ter sua situação, cada empresa tem a sua peculiaridade. A gente pode até voltar um pouco naquela questão de se encerrar a operação da empresa, como que seria a finalização dos contratos, o que paga, o que não paga, num modelo geral. E aí depois cada um tem que entender a sua situação. Existe hoje, gente, uma previsão já legal para quem for encerrar a empresa, de fazer aí o desconto dos funcionários de maneira reduzida, ou seja, diminuir o aviso prévio indenizado, diminuir a multa do fundo de garantia aí pela metade. Tá? Mas volto a dizer, isso tem que ser avaliado para cada empresa, se realmente vai ocorrer o encerramento dela e não a suspensão temporária. Tá? Então é uma medida extrema, a gente pode também estar assessorando nisso daí. Em relação aqui ao acordo, é o que a gente fala, o que nós conseguimos aí, dentro do que tem na mesa hoje, do que está vindo de medida provisória, nós entendemos que nós temos mais segurança jurídica com o acordo coletivo do que as medidas provisórias, por tudo aquilo que eu falei, de ainda, apesar dela estar valendo, ainda falta ela ser validada posteriormente. Tá? A gente tem recebido algumas perguntas, eu vou tentar... Só fazer um parênteses aí, Guga, trazendo para o português leigo, que eu sou leigo, ele que é o técnico, né? Mas trazendo para o português leigo. A medida provisória pode ser que lá na frente caia. E se cair, você volta tudo para trás como se nada tivesse acontecido. Ou seja, você mandou o cara para casa com 50%, enfim, alguma coisa nesse sentido, que foi de uma medida provisória e passou 3 meses daqui, aquilo lá derrubado, ou no período não foi votado que vale, volta para trás. Então você acabou de criar um passivo gigantesco. Tá? A única coisa que a gente tem certeza, vamos falar, certeza jurídica não existe no Brasil, ainda mais nesse período. Eu sempre falo isso. Se a gente for esperar ter certeza para sair de casa aqui no Brasil, esquece. Mas o que tem um embasamento jurídico sólido é a convenção coletiva, e agora o sindicato aprovou um acordo coletivo. Só que isso precisa ser feito pelas empresas com os seus funcionários. Eu já tenho ouvido de bastante gente que já fez as reuniões com os funcionários, a assembleia. A maioria está me falando que aprovou em 100%, então todos os funcionários entenderam a situação e isso vai te dar embasamento. Tem que fazer aquela ata, pegar a assinatura de todo mundo e mandar para o sindicato, ok? Até nesse ponto, Gustavo, me perguntaram quem que não vai fazer, porque eu tenho muitos funcionários que já não estão vindo para as empresas. Como que ele faz? Existe alguma maneira de pegar por WhatsApp, por mensagem dos funcionários a votação? O correto, gente, até quando a gente correu para aprovar isso, é que realmente as empresas tivessem decidido isso antes de ter esse colapso aí no sistema de transportes, tá? Se não tiver reunião presencial, que pelo menos a empresa tente documentar isso via WhatsApp com os funcionários, porque eu preciso ter um mínimo também de segurança jurídica para validação do acordo. Tá? Então, os funcionários não estão vindo trabalhar, tá? Mas se você conseguir pelo menos convocar uma reunião com eles, para que eles venham só para aprovação extraordinária, já é válido. Tá? Então,
corram, por isso que a gente está orientando sempre, gente, não deixa para um segundo momento, né? Até porque enquanto vocês não assinarem, não validarem isso com os funcionários, continua o salário normal, né? A gente tem algumas perguntas aí, por exemplo, os 30% do acordo coletivo é até hoje? Não, o acordo coletivo ele tem validade, tá, do dia 20, tá, de março até 30 de junho de 2020. Só que cada dia que passa, volta a falar, gente, o acordo tem validade desde que ele seja assinado pela empresa. Então, quanto mais tempo você demorar, menos você pode usufruir dessa condição especial. Tá? No caso de férias, desculpa, quem quiser demitir, terá algum tipo de apoio no sentido sem multa? Não. O que nós conseguimos com o sindicato foi justamente para tentar manter o emprego e não para demissão. A demissão ela tem a regulamentação na própria CLT, onde prevê esse desconto que eu falei para quem vai encerrar a atividade e não só demitir os funcionários. Lembrando, gente, que a Abrazel está tentando, junto ao governo federal, uma ajuda de salário para os funcionários para manutenção do emprego e não para demissão. Então, os incentivos que virão do governo federal, os incentivos que nós tentamos conseguir com o sindicato é justamente para manutenção do emprego e não para demissão. Para quem vai fazer a demissão e encerrar a empresa, existe sim aí um precedente legal para reduzir o custo dessa demissão. No caso de férias, terço funcional poderá ser pago no final do ano? Se sim, é preciso que os funcionários concordem com isso. Gente, volto a dizer, para quem vai utilizar o acordo coletivo, os funcionários têm que estarem de acordo com 50% mais um, tá? Em relação às férias, não é para ser paga no final do ano. Eu estou falando aqui do nosso acordo coletivo. Não, eu queria um terço de férias. Chegou a férias. É no 90 dias que nós temos que pagar. Tá, você vai dentro dividir dos todo, 90 dias. Então todo o custo das férias que você teria que pagar, normal, como você pagaria normalmente, você vai poder parcelar em 3 vezes. Se pagar em 3 vezes e o terço constitucional de férias em até 90 dias depois de concedido as férias, tá? Volto a dizer, gente, eu estou falando de um documento que é o nosso aqui acordo coletivo, que está válido e tem solidez. As perguntas em relação à MP do Bolsonaro, eu tenho que tomar cuidado em responder hoje, porque a gente sabe que provavelmente mude todas amanhã, que seja editada uma nova MP, visto que o objetivo principal dessa, que era resolver o problema de como ficam os salários durante esse tempo, foi revogada já agora à tarde. Então a MP tem vários periféricos lá, que são as outras normas, que várias delas ainda podem ser consideradas inconstitucionais e ilegais. Então nós estamos aí tentando validar essa MP, mas a gente está esperando até amanhã para ver se ela vai se manter. Tá? Aqui, em relação à CLT, sobrepõe sempre a convenção coletiva. Estão com dúvidas disso? Não. A nova legislação diz que o acordado prevalece sobre o legislado. Só que o acordado ele tem que ser feito de forma legal. Então hoje a gente entende que o acordo coletivo homologado no sindicato e feito de comum acordo com os funcionários se sobrepõe às normas da CLT. Tá? Livre negociação da MP continua? Posso negociar 30% dos salários para ficar em casa? Volto a dizer, gente, quem está falando de MP... Mas aqui no caso é porque essa empresa está em Americana e não é o mesmo sindicato nosso. Eu ia falar, volto a dizer, quem está fora do sindicato nosso, quem ainda tem uma insegurança jurídica, a gente está orientando esperar até amanhã para ver, de acordo com as informações que a gente tem, o Bolsonaro vai soltar uma nova MP amanhã. A gente pede que aguardem quem não está no nosso sindicato, quem não tem a validade aí da nossa negociação, esperem até amanhã para a gente ver a nova MP e aí sim se manifestar sobre esse assunto. Tá? Para conceder as férias, temos que respeitar os 2 dias prévios. Para quem vai conceder férias dentro do nosso acordo coletivo, não são os 2 dias prévios. Tá? A gente está falando de um aviso com 24 horas de antecedência. Né? Já suspendemos nossas atividades, mas ainda não resolvemos nada com os funcionários. O que seria melhor, férias ou demissão? É o que a gente já falou. Eu entendo que nesse momento nem férias e nem demissão. A gente acha que se você suspender o contrato e conseguir pagar os 30% do salário para eles ficarem em casa, sai mais barato, até a gente ter também uma posição do governo federal de como vai ficar a situação. Tanto ajuda ao nosso setor, quanto também o período aí que nós vamos ter de fechamento obrigatório. Tá, gente, a conta que a gente fez,
se todo mundo parar e der uma olhadinha, até que agora não tem um quadro branco aqui, a gente acabou fazendo essa conta numa conferência do Conselho aí de Administração da Brasel, mas se você pegar e colocar a sua equipe com 30% de remuneração em casa, vamos dar esse exemplo, em casa, no primeiro mês você vai pagar 1/3 dos salários de todo mundo, no segundo mês 1/3 dos salários e no terceiro mês 1/3 do salário. Então ao final de 3 meses você vai pagar 3/3, que é igual a uma folha sua, tá? Se você colocar ou funcionário em férias, ou todo mundo em férias, você colocou todo mundo em férias. Nesse primeiro momento, você vai pagar, no primeiro mês, 1/3 de férias, beleza? 1/3. No segundo mês, eles já voltaram de férias. Então, essa pessoa tem férias de 30 dias. Eles voltam de férias. Eles vão receber o quê? Voltei de férias. Vão receber a nossa negociação de 30%. Então, eles vão receber 30%, só que tem a segunda parcela das férias. Então, eles vão receber no mês 2, 30% mais 1/3. E no mês 3, 30% mais o último terço que faltou das férias. Então, se você pegar 1/3 das férias no primeiro mês, mais 1/3% das férias no segundo mês, mais 1/3% das férias no terceiro mês, mais 30% no segundo mês, que é quando todo mundo voltou de férias, e mais 30% no terceiro mês, que todo mundo voltou de férias, uma conta meio simplona, tá? Mas é para tentar explicar melhor. Você pagou 5/3 da sua folha. Então, em 3 meses, você gastou 5/3. É claro que isso é férias, lá na frente não tem direito porque ele já tirou. Então, não é custo, é fluxo de caixa. Mas você antecipou 2/3 da sua folha, certo? Se você faz o pessoal ficar em casa pagando 1/3, 1/3, 1/3, no final desses 3 meses, você gastou 3/3 e não 5/3. Então, a conta foi feita para que a gente conseguisse fazer o pessoal ficar em casa, que eles tivessem o mínimo de salário e que a gente tivesse caixa, que é a grande palavra do momento para todo pequeno empresário, caixa para a gente conseguir, se tudo der certo, neste período as coisas começarem a voltar e os funcionários voltarem a trabalhar. Entendeu? Então, a conta é assim, se você botar em férias já, você vai pagar 5/3 de todos os salários. Então, você vai pagar 1,6 salários. Se você deixar o pessoal em casa e só pagando 1/3, você vai pagar 1 salário. Então, uma conta para outra tem 60% a mais de custo. Tá? Tem 60% a mais, não de custo, de impacto de caixa. Então, essa foi a conta. Esse 60% hoje pode parecer pouco. Lá na frente, não sei, se Deus quiser que não aconteça isso, pelo amor de Deus. Mas pode ser que isso faça diferença de conseguir daqui 1 mês, 2 meses voltar a ter musculatura para abrir novamente nosso negócio. Então essa que foi feita a conta, espero que eu tenha conseguido me explicar direito, porque é tanta conta que a gente está fazendo com os nossos negócios e com tudo, que eu sei que é difícil, mas espero que tenha ficado, que eu consiga me feito entender. Pergunta 8, Guga. O pessoal está pedindo para virar, que está de lado. Ó. Que aqui fique de pé assim? É. Vai cair dentro da caneca. Sim. Ficou melhor assim, gente? Acho que agora tá melhor. Ficou melhor assim? Então tá bom. Pergunta 8, então. No caso de novas empresas, onde os funcionários ainda não têm direito a férias, tem que pagar os 30% para todos ficarem em casa? Gente, os 30% não tem a ver com férias. Uma coisa são as férias coletivas ou individuais, se vocês quiserem dar férias. Outra coisa que a gente conseguiu o sindicato é uma redução de no máximo 70% do salário. Seja o funcionário trabalhando 30%, seja ele ficando em casa. Então esses 30% não é a partir de agora paga 30%. Se tiver funcionário trabalhando 50% do tempo ou 100% do tempo, a remuneração é proporcional ao que ele trabalhou. 30% é o mínimo que a gente conseguiu no sindicato. Férias não são 30%. Se você optar por dar férias para o funcionário, você tem que pagar as férias inteiras dele, o valor total. O que a gente conseguiu foi o parcelamento dessas férias. Né? Na prática, na folha do dia 5, como fica quando pagamos o vale? No vale seria 30% da folha, aí não paga nada? Gente, não é assim, porque nós conseguimos esse acordo a partir do dia 20. Se a empresa já fez isso daí no dia 20,
ela vai fazer uma somatória desses períodos, de salário integral até o dia 20, e do dia 20 ao dia 30, o proporcional de 30%. Se você ainda não assinou isso, vai assinar amanhã, ele tem validade a partir da manhã. Então, até hoje, o teu funcionário estaria ganhando salário integral, com esses 30% a partir de amanhã. Então, tem que ser feito essa somatória para chegar no valor total que ele teria direito, descontar o que já foi pago no vale, fazer a diferença no salário. Para quem está optando pelo acordo, o vale fica suspenso. Então, você só vai fazer um novo pagamento para o funcionário no próximo 5º dia útil, e aí sim, somente pagando 30% da folha de pagamento, ou seja, do salário que ele efetivamente recebia. Ó, aqui perguntaram para mim, Matheus, o problema é que boa parte dos restaurantes já fecharam as portas, 30% fica alto. Eu sei, se não fosse no acordo coletivo ia ser 50%. Então, a gente entendeu que 50%, 3 meses, pagando 50% do salário, com as portas fechadas, ninguém ia sobreviver. E a gente tem, cara, é super difícil falar isso como empresário e também como a função que vocês me deram de estar aqui na Brasel. Cara, a gente sabe que muita gente não vai conseguir. A gente está tentando fazer o melhor caminho para que o máximo de pessoas consigam. A gente não consegue explicar caso a caso, ou entrar caso a caso, e muito menos fazer julgamento sobre cada caso. Eu acho que a dificuldade está sendo para todas. A gente está tentando fazer um meio de um caminho que não seja simplesmente acabar com o nosso setor e também não seja simplesmente mandar 6 milhões de funcionários para a rua sem nada, porque se a gente não tomar uma decisão mais geral, a gente como conselho, a gente vai prolongar essa crise e vai matar mais empresas do que a gente já sabe que vai matar. Tá? Então, os 30% foi uma conta que a gente tentou chegar, e isso é uma negociação super ferrenha, que não é fácil de fazer pra gente, e o Cine Hotel foi super... Cara, foi a primeira vez que eu falei, foi a primeira vez não, mas o Cine Hotel a gente tem um relacionamento muito bom. Mas eles entenderam a situação, e a situação era, cara, se a gente não conseguir pelo menos tentar o mínimo possível de fôlego para as empresas, não vai ter mais funcionário para eles defenderem. E eles entenderam isso, eles viram isso, porque, cara, o que adianta a gente... o Gustavo tem casos de clientes dele em São Paulo, em outros sindicatos, que o sindicato está batendo o pé em 75%, em 50%. E a empresa está que nem a gente, já não conseguia pagar o dia 20, no dia 5 tinha certeza que não ia conseguir pagar. Então, é super claro, a gente entende que tem gente que não vai conseguir pagar os 30%, é uma pena, porque bons negócios e famílias também de empresários vão sofrer tanto quanto os funcionários dessas empresas que não vão conseguir pagar os 30%, mas a gente chegou na melhor conta que a gente entendeu possível de se negociar, para que a gente tente ao máximo fazer com que a família dos nossos funcionários tenham um mínimo de dignidade e que a gente consiga salvar o máximo de pequenas e médias empresas. Continuando aqui as perguntas, se eu não encerrar a empresa, apenas suspender, posso fazer a demissão com as mesmas prerrogativas? Não. Ali a lei é clara para dizer no caso de encerramento da empresa diante de um fato que não poderia ser esperado ou por ordem de determinação legal. Tá? Então, se você for voltar daqui 3 meses, você não pode demitir com as prerrogativas. Como ficamos com o contrato de aluguel nesse caso? Há algo a ser feito? Sim. A gente tem orientado que vocês procurem, tá, ou as imobiliárias ou os locadores diretamente, que expliquem a situação e tentem renegociar o aluguel. Hoje, eu não vou entrar aqui nos pormenores, até porque não é o objetivo dessa live, mas só dizer, existe previsto no Código Civil a teoria da imprevisão, ou seja, quando acontece um fato que não poderia ser previsto por nenhuma das partes e que onera excessivamente um dos lados, o valor da locação, o contrato de locação pode ser revisto. Então, se não for revisto amigavelmente, o que a gente entende que também é um momento de todo mundo aí se conscientizar e chegar num acordo, pode ser revisto judicialmente através de ação judicial. Tá? Tive bastante dificuldade em colher assinaturas das assembleias de acordo no meu funcionários. Medo de contágio, linha de ônibus. O que vocês recomendam? Volto a dizer, o ideal é que haja uma reunião presencial, que haja documentação da maioria aí que aprovaram para a gente mandar para o sindicato. É impossível de fazer isso? Tenta pelo menos pegar pelo WhatsApp, né, mostrar para eles a explicação do que a empresa está propondo
e pegar aí uma aquiescência, ou seja, o sim dos funcionários em pelo menos mais de 50% deles, para que isso tenha validade. CPFL e Sanasa. CPFL e Sanasa, naquela conversa que a gente teve quarta-feira, se eu não estou enganado, com o Jonas, ele está conversando com a Sanasa, e a Sanasa é uma empresa pública, né? Ele está focando em fazer a manutenção da água dos munícipes, né, da população mais pobre, e a gente já entrou com pleito lá na quarta-feira mesmo, pedindo para que não haja cortes nem de água e nem de luz, tá? Luz é um pouco mais complicado, porque é via CPFL, então ele ia tentar trabalhar nesse assunto, mas a gente acha pouco provável. E aí tem um jeito de trabalhar a conta de luz, ou seja, você trabalhar a inadimplência dela, saber trabalhar qual mês que você paga, qual que você não paga e assim por diante. De repente pode ser uma estratégia de fazer isso, tá? O desligamento da conta de luz não é automático, então trabalhar esse prazo pode ser uma estratégia, tá? Eu coloquei aqui, qual que é agora? Nós estamos na 15, pode fazer. 15. Posso fazer esse acordo retroativo? Eles começam a perder esse... Não. Esse acordo ele tem que ser feito, ele tem validade a partir do momento que os funcionários aprovam, tá? Da assembleia, da data da ata que você faz a assembleia. Exato. Todos precisam assinar a ata ou só 50% mais um? O ideal é que todos participem, tá? Para que a gente tenha a aprovação de pelo menos 50% mais um, tá? Eventualmente, se um ou outro funcionário não puder participar, a gente precisa que pelo menos mais de 50% dos seus funcionários aprovem para que tenha segurança jurídica esse documento. Tá, então a aprovação é 50% mais um, mas a Assembleia tem que ter pelo menos 50% mais um aprovando ou mais gente e mais de 50% aprovado. Aqui tem uma pergunta que foi até refeita, o que pesa mais, decreto do governo ou acordo com o sindicato? Eu acho que a pergunta não é o que pesa mais, a pergunta é o que dá mais segurança jurídica nesse momento. Nesse momento, a gente entende que o acordo coletivo de trabalho negociado com o sindicato preenche os requisitos legais e te dá uma segurança jurídica maior do que, eventualmente, uma medida provisória que, conforme a gente falou, apesar de ter validade imediata, depende de validação do Congresso por votação daqui a 120 dias. Então, o risco hoje é menor assinando aqui o documento feito com o sindicato. Se eu fico aberta só com delivery, reduzo as horas trabalhadas e assim a redução do trabalho. Se você for trabalhar com delivery, o funcionário pode receber por aquilo que ele vai trabalhar com um mínimo garantido de 30%. Então, se o teu funcionário for trabalhar 50% do tempo dele no delivery, você tem que pagar 50% para ele, porque ele tem que ganhar proporcional ao que ele ganha, as horas que ele trabalhou, tá? O que nós conseguimos é uma redução aí no limite máximo de 70%, ou seja, no mínimo 30%. Ele ficando em casa ou trabalhando 30% é o que ele tem que receber. É mais ou menos, gente, para quem já trabalhou com horista, é mais ou menos como se fosse um horista que tem que receber pelo menos 30% das suas horas, tá? Então essa é a conta. Então você vai pegar o salário dele e vai dividir pelo número de horas, de acordo com o acordo coletivo, com a convenção coletiva que está fechada, que coloca quantas horas são, que agora não sei se é 220, Sim. 220 mês. Você vai dividir pela quantidade de horas e quantas horas ele foi trabalhar. Se ele trabalhou 29% das horas, ele ganha 30% do salário. Se ele trabalhou 31% das horas, ele vai ganhar 31% do salário. E aí vai subindo enquanto ele for trabalhando mais. Então, caso esteja extremamente apertado, o ideal é que você consiga fazer uma escala que todo mundo trabalhe pelo menos 30% para não aumentar teu custo. Porém, tem duas questões aí. A primeira, você vai fazer um monte de gente vir trabalhar que não necessariamente pode, exemplos mais idosos ou com alguma situação que seja classificado como grupo de risco para pegar o corona. Então, esses casos, a recomendação nossa, humana, é que tente não trazer essa turma para trabalhar. E, em compensação, se você fizer isso, vai ter alguns outros funcionários que vão trabalhar mais do que 30%.
Aí esses funcionários que vão trabalhar mais 30% vão pesar um pouco mais na folha, e a folha pode ser que fique um pouco mais pesada. Então tem que ponderar bem aí tanto a questão de custo quanto a questão de escala, porque não dá para pegar... a gente liberou todas as funções, tá? Então qualquer um pode trabalhar em qualquer função, não vai ter acúmulo de função nesse período, mas tem algumas funções que é um pouco difícil, a gente sabe, de pegar uma pessoa de uma função e colocar para fazer um risoto, para fazer um hambúrguer, para ir para chapa, assim por diante, tá? Eu vou continuar aqui com as perguntas. Quem está no shopping não pode operar. Suspensão do contrato deve ser remunerada da mesma forma? Volto a dizer, quem está no shopping não pode operar, a gente está recomendando que utilize, desde que esteja na nossa categoria, né, de bares e restaurantes, utilize essa remuneração mínima de 30%, porque hoje a lei prevê, em via de regra, a suspensão do contrato por 30 dias, mas garantindo 75% do salário. Então a gente entende que deve se aplicar aqui também o acordo coletivo para o pagamento de 30%. Tá? A só suspensão ela não está regulamentada ainda. Hoje o Bolsonaro tinha regulamentado a suspensão por 4 meses sem salário e já voltou atrás. Hoje nós não temos uma regulamentação. A gente acredita que o governo mantém em 50%, tá? Mesmo para quem está com a operação fechada. Então o nosso acordo coletivo aqui ele é mais viável de ser cumprido pelas empresas, né? Se eles receberem 30% do salário, não fica abaixo do mínimo? Pode. A gente entende que sim. Tá? Nós estamos num período de exceção. Nós estamos dentro de um acordo coletivo de caráter excepcional por 90 dias, para tentar a manutenção da subsistência digna dos colaboradores. Então a gente entende que sim, que nós temos respaldo para isso daí. Cadê aqui? Os 30% do piso líquido da folha. É sobre o salário que ele recebia. Então, vou dizer, se o funcionário ganhava o piso 1.380, é sobre esse valor. Se você tinha um outro funcionário com outro cargo que ganhava R$2.000, é sobre os R$2.000. Tá? Então, é sobre o salário percebido por cada um em folha. Essa outra pergunta... Percebido, gente, não é o que a gente percebe, tá? Percebido é a terminologia juridiquês que eu estou aprendendo. Então não é o funcionário ganhava a caixinha, então ele percebe que ele ganha mais. Não, é o salário que está na folha de pagamento dele. Aquele salário, 30% é o mínimo que a gente tem que pagar. Tem uma pergunta aqui falando da colocação do Matheus, mas a partir da competência abril. Na verdade, nós estamos falando, não é competência abril, é a partir do dia 20 de março para quem fez o acordo com os funcionários, ou a partir de hoje ou de amanhã para quem fizer. Tá? Então ela já entra na competência março também. Não quero fechar. Então, a partir da data que você fez o acordo coletivo, está valendo esse 1/3. Até aquela data está valendo 100% do salário. Aqui, não quero fechar, estou tentando delivery. Posso reduzir horas trabalhadas ou intercalar dias em casa e reduzir salário? Já vou até emendar com a outra. Os 30% é para quem fica em casa ou pode trabalhar até 30%? Gente, a redução do salário deve ser proporcional à redução do tempo de jornada dele de trabalho. Então, volto a dizer, o funcionário, você vai estar trabalhando no delivery, ele está trabalhando 70% do tempo dele, você tem que pagar 70%. Se ele estiver trabalhando 50%, é 50%. O mínimo que você pode pagar nesse período são os 30%, para ele trabalhar 30%. Se o funcionário vai trabalhar menos do que 30%, ou se ele vai ficar em casa porque sua empresa está fechada, você deve pagar os 30%. Então, o que a gente entende é assim, para quem vai continuar aberto, tenta fazer um intervalo entre os funcionários, uma escala, que cada funcionário teu trabalhe 30%, você consegue reduzir aí os dias que eles estão vindo trabalhar, estão se expondo, está reduzindo aí a tua equipe para tentar se adaptar ao novo fluxo de caixa, né? E está pagando pelo menos os 30% para que todo mundo trabalhe esses 30%. Esse seria aí o cenário ideal. Né? Dei mais aqui mais um monte de perguntas. Um monte de pergunta. Gente, eu estou vendo algumas perguntas aqui que eu fui seguindo aqui pelo celular. A gente precisa também de ajuda de vocês, tá? Então, cara, precisa ler o acordo. Desculpa falar dessa maneira, mas assim, tem pergunta que está escrito nas cláusulas do acordo. Fernanda, fixa no grupo do Telegram o acordo lá em cima. Todo mundo tem que parar 10 minutos, entender, mandar para os seus contadores, para os seus advogados e falarem, me explica melhor esse negócio que eu não estou entendendo.
Porque tem coisa que está escrito no acordo, que está descrito na cláusula do acordo e está sendo perguntado aqui o contrário. Então, gente, por favor, se todo mundo agora, nesse momento, a gente sempre falou isso, eu estou pegando pesado porque a gente lá de trás falava, gente, você larga na mão do contador, larga na mão do advogado, cara, vai vir o que vai vir. Então já veio aqui contador falando, mas não pode ser menos do que o mínimo. Já estamos falando que pode. Então todo mundo, depois que terminar a live aqui, a gente vai passar as perguntas que não estão, que precisa do entendimento para elas, mas as perguntas são preto no branco, que está escrito no acordo, a gente vai pular. Todo mundo vai lá e lê esse negócio, por favor. Eu vou aqui focar, gente, nas perguntas aqui dos acordos, né? E nós estamos tirando dúvida aí sobre... Nós demos essa live até em virtude da MP do Bolsonaro, em virtude do documento mandado pelo sindicato aí do patronal, falando que não tinha validade o acordo jurídico, para a gente tentar dar um direcionamento para vocês, né? Então, por exemplo, aqui o pessoal fala, vale a pena esperar até amanhã em relação aos funcionários? Eu acho difícil o governo federal ter um acordo melhor do que o nosso, até porque ele está falando de uma abrangência nacional para todos os setores. Nós conseguimos um acordo específico aqui para a gente, eu acho difícil ter. Aí vai de cada empresário, né? Minha equipe é de colaboradores horistas, mesmo assim é bom assinar o acordo coletivo? Sim, a gente recomenda que até para dar segurança é bom assinar. Só na questão da quantidade de horas não vai ter problema, mas Sim. Como você vai pagar só 30% ou tentar fazer com que a pessoa trabalhe só 30%, você vai ter um pouco mais de segurança jurídica. A gente está tentando garantir um pouco mais de segurança jurídica e tem algumas outras coisas que são benéficas também, férias. Caso você for dar férias, alguma coisa, você tem condições benéficas que estão no acordo coletivo, que não estão na convenção coletiva normal, tá? Eles podem escrever de próprio punho, dizer que está de acordo ou não. O ideal é que seja pelo menos gravado uma conversa com eles, tá? Não é só estão de acordo, mas eles têm que ter acesso a essa informação, ao que a empresa está propondo, para que eles declarem o seu acordo ou não. Então não adianta só ter lá o funcionário escrever o que está de acordo. Pelo menos mostra que você mandou para ele os termos para que ele esteja de acordo. Volto a repetir, o ideal é que seja presencial. Sendo impossível, tenta pelo menos documentar de forma que fique claro que o funcionário entendeu o que ele estava dizendo sim. Né? CETEC, alguma negociação? Gente, o seguinte, tá o mundo inteiro pedindo para os governos e para as autoridades resgatar todo mundo. Então eu vi hoje, eu estou falando, até dei uma pausa aqui em relação da CETEC, que eu vi hoje, vamos negociar com o IPTU, vamos negociar com não sei o quê. Se a gente não focar como associação o que a gente vai negociar primeiro, a gente vai dar 20 tiros e nenhum vai ser tiro de bazuca, tá? Então o que é a principal coisa que a gente está tentando resolver? Pagar o maior custo que a gente tem e é o que mais dá passivo para a gente, que é pessoas, e a gente conseguir fazer com que essas pessoas vão para casa com dignidade. Então todos os esforços nossos estão focados em fazer o governo pagar os salários. Então tudo que a gente está mandando de mensagem é importante para isso. A CETEC tem a taxa de mesa. Cara, juridicamente depois você vai sentar com o seu advogado lá na frente e vai tentar arranjar um jeito de negociar isso. IPTU pesa, todas as contas pesam agora. Mas se a gente, como a Brasel, não focar nisso agora, a gente não vai conseguir o principal peso, que é 30%, pelo menos 30% do nosso custo. E a gente precisa que essa conta seja paga. Então, taxa de CETEC, IPTU, tem outras maneiras individuais de resolver isso. E tem prazo para resolver isso. Mas o cara que está indo para casa daqui 15 dias não tem o que comer. Então essa que é o nosso foco. Vamos trabalhar em todas essas questões? Vamos. Como tem o Pietro que está focado em tentar levantar capital de giro. Ele está focado em 3 pontes. Pagar os salários via governo, ou o governo ajudar a gente a pagar os salários. A gente levantar capital de giro e a gente fazer com que não tenha desemprego. Porque se qualquer um desses 3 pontos quebrem, vai quebrar o mercado. Aí a taxa de CETEC, não vai ter na taxa de CETEC, como não vai ter IPTU, como não vai ter nada. Depois a gente vai para os outros custos menores. A gente tem que triar isso, priorizar isso, porque senão a gente não vai conseguir. Aqui tem mais algumas perguntas, gente. Falando de estimativa real da Brasel está trabalhando para o retorno das atividades dos bares e restaurantes. Não temos. Não tem, nós estamos trabalhando no dia a dia com a informação de aumento do Covid na população, com informação
do governo, de como é que vai ser o impacto econômico, que vai liberar dinheiro. Então, gente, essa informação é difícil. É o que a gente falou lá atrás, prepare-se para pelo menos 30, 60 dias de recessão, de fechamento. Né? Isso pode mudar tanto para mais quanto para menos no próximo dia. Né? Pedir demissão caso o funcionário não aceite o acordo. Como é o trato? Gente, se o funcionário pedir a demissão, ele vai aplicar o que está na lei. Tá? Isso não está nem no acordo coletivo. Tá? É uma demissão normal, você vai ver como você vai fazer para pagar isso. Normal. Do mesmo jeito que se hoje for mandar embora para a empresa continuar aberta, a não ser que saia uma nova MP amanhã ou um novo regramento, também a demissão deve ocorrer de forma normal. Tá? Além das horas trabalhadas, o que mais devo pagar? Isso está no acordo. Lê o acordo, né? Que vai descobrir. Posso demitir uma parte dos funcionários e com a outra fazer o acordo? O acordo ele não prevê que você não possa fazer demissão. Tá? Você pode fazer demissão numa parte, com os outros fazer o acordo. Nós orientamos que, se possível, mantenha todo mundo trabalhando. Porque, primeiro, se você fizer a demissão de uma parte, você tem que pagar a demissão desses funcionários. Então não adianta fazer a demissão e não pagar. Isso vai ter um custo para a empresa. E o que a gente está tentando, gente, é salvar os empregos. Então nós também estamos orientando para, olha, se puder, mantenha todo mundo com a redução de 30%. Né? Funcionários de período de experiência podem ter redução de salário? Sim, não há vedação. Né? Aqui está falando em todos os encargos, a cesta básica deve continuar? Sim, se você paga a cesta básica, deve continuar. Está no acordo também. Né? Como fica a questão dos 10%? Os 30%, os 10% você não tem mais que pagar assinando o acordo. Não está mais entrando 10%. O que você vai pagar os 30% é sobre o salário que aquele funcionário recebe. Sim. E não sobre a remuneração dele. A remuneração engloba salário e outras contribuições até os 10%. Tá? Que é a remuneração. Então, se a empresa tinha colocado os 10% dentro da folha, como foi aquela outra MP da revisão da lei trabalhista, não entra na Não entra, é o salário, as outras que ele remunerações recebe. Não entram nessa conta. Tá? Então só paga 1/3 do salário mesmo que está em carteira. Em caso de demissão, o aviso prévio deve ser cumprido? Sim, o aviso prévio não está suspenso. Tá? Então, é o que a gente fala. Nós estamos tentando aqui diminuir o custo para que a gente mantenha emprego e tente sobreviver a esse período aí para reabrir os negócios, ou para quem vai continuar operando no delivery, para que tenha condições aí de segurar o teu custo com folha para poder também passar esse momento. Tá? A nossa orientação é que, se possível, evitar as demissões. Isso foi uma tentativa, o sindicato também aceitou fazer essa redução, e bastante significativa. Nós estamos falando de reduzir 70% no salário do funcionário, também contando com que essa medida evitasse as demissões. Então, acho que o empresário também, nós temos que tentar fazer a nossa parte. Né? Tá, gente, em outros locais aí a gente está vendo, não tem nada, eu consultei vários outros presidentes, tá? Todo mundo está com a mesma situação. Puta, se eu tiver que pagar tudo, como que vai fazer? Vou quebrar aí, cara. E essa situação está no país inteiro. A grande maioria dos locais está tendo que pagar 50% ou mais, porque não conseguiu negociar. Então, o que é o nosso entendimento? Nesses locais, o desemprego vai ser muito maior do que aqui na nossa região. A gente negociou isso para que mantenha o emprego. Tá? Matheus, eu não consigo. Eu sei, vai ter um monte de gente que não vai conseguir. Infelizmente, se você não conseguir, você vai ter que fechar as portas, provavelmente. Então, essa é a situação que a gente conseguiu até o momento. As MPs que estão vindo, por tudo que a gente está vendo aí, não vai vir situação melhor para as empresas, a não ser que venha o que a gente está pedindo. Depois eu vou pedir para a Fernanda mandar de novo lá o post para todo mundo colocar. E é impressionante, gente. Eu mando as coisas, ou eu peço para a Fernanda mandar, e a galera não perde 5 minutos para fazer um post. 5, meio minuto. E isso faz diferença. E quanto mais a gente entrar no post dos outros e falar,
comenta o nome do Bolsonaro, comenta o Paulo Guedes, comenta, isso aí faz chegar na mão deles. A gente está falando isso porque a gente já tem experiência de fazer esse tipo de coisa. Só que a gente precisa que muita gente faça para eles sentirem pressão. Tá? A gente começou o dia, até hoje não saiu nada do nosso setor, e era para ter saído hoje pela manhã, então a gente está perdendo essa briga. Precisamos de ajuda de todo mundo. Então, Fê, manda aquele post onde tem o que vai ter o colapso, aquele último que eu postei também no meu pessoal. Posta de novo na Brasel, ou manda o link para todo mundo ir lá e curtir e falar, ó, Bolsonaro, ajuda isso. Essa é a principal situação, que não tem a ver só com o nosso setor, tem a ver com o emprego como um todo. Porque se o governo não ajudar o funcionário, não tem mercado, não tem consumo, vai ter recessão, tá? Acho que acabou aqui, né? Sim. Gente, tendo novidades aí, tanto da esfera municipal aqui do nosso prefeito, tanto aí legislativo, se tiver alguma mudança realmente significativa em MP editado pelo Bolsonaro ou qualquer decreto estadual, municipal, nós vamos estar fazendo novas lives. A orientação é que vocês conversem com seus contadores, conversem com o seu jurídico, entendeu? Para entender a situação de cada empresa, né? Entendam o seu fluxo de caixa também. O que nós estamos tentando como a Brasel é salvar aqui o nosso setor, salvar os empregos, tentar manter aí minimamente uma estabilidade para que a gente possa superar esse momento de crise, né? E o logo da Brasel acho que nunca foi mais assertivo, de que juntos nós somos mais fortes. Então nós estamos aqui por vocês, estamos aí, eu e o Matheus, 24 horas ligados nas notícias, no que está acontecendo, estamos em contato direto com o Poder Municipal e com o Paulinho, né, Somuth, que está em Brasília ali lutando por nós, e a gente, o que tiver de informação aí de primeira mão, vai estar passando para vocês. A gente agradece aí a presença de todo mundo e vamos. Gente, fiquem com Deus aí, boa sorte para todo mundo, e a gente vai posicionando todo mundo aí de maiores informações. Forte abraço a todos, tchau, tchau.